A próxima aba que a gente vai ver é a aba Inserir. Ela permite a gente configurar e inserir diversas coisas, como páginas, tabelas, imagens, cabeçalho e rodapé e número de páginas. Então, vamos começar pela inserção de uma tabela. Ela é bem simples. Assim que a gente clica no íconezinho aqui da tabela, a gente escolhe a configuração inicial, quantas linhas e quantas colunas a gente quer. E à medida que a gente vai selecionando, a gente tem o valor aqui no início. Então, por exemplo, eu selecionei aqui 5 linhas, 5 colunas, o que resulta em uma tabela 5 por 5. Então, criei minha tabela, aí surgem as abas, novas abas, que é a design da tabela e o layout da tabela. Essas abas, elas só aparecem quando a minha tabela está selecionada. Quando eu acabo de criar minha tabela, ela é selecionada por padrão, então essa aba aqui de design da tabela já abre, Mas supondo aí que eu parei de editar a tabela, comecei a digitar outro texto, se eu quiser acessar essas abas de layout e design da tabela de novo, eu tenho que clicar em cima da tabela para que essas abas apareçam. Bem, o que eu consigo fazer, nessas duas abas? Eu consigo alterar vários parâmetros da aparência da minha tabela. Então, desde sombreamento da célula, que é o fundo, a cor de fundo daquela célula, e célula entendam como como um quadradinho da tabela. Então, um quadradinho da tabela é uma célula. E posso alterar cores aqui de acordo com um estilo de tabela. Então, vejam aqui que eu tenho estilo de tabela. Eu posso selecionar diferentes estilos prontos para minha tabela. E a aba de layout, ela vai permitir eu fazer principalmente inserir ou excluir colunas. Então, vejam aqui, Aqui eu consigo excluir tanto a tabela como uma coluna específica, uma linha específica, ou linhas, colunas, Consigo inserir aqui linhas, por exemplo, abaixo, acima, colunas à esquerda, colunas à direita. Posso dividir células, mesclar células. O que é mesclar, Eu tenho duas células, esses dois quadradinhos. Quero transformar esses dois quadradinhos em um só? Seleciono os dois e clico nesse mesclar células. O dividir é o oposto, Eu tenho um quadradinho, quero dividir em dois ou mais. Eu vou clicando em dividir, ele vai quebrando aquele quadradinho em mais pedaços, Vocês precisam brincar com essas funcionalidades para ver como funciona. Eu tenho a questão do alinhamento, então aqui eu consigo alinhar meu texto dentro da tabela de diferentes formas. Então, aqui o primeiro, que é o padrão, é alinhado ao topo da célula e à esquerda. Eu também tenho ao topo centralizado e ao topo alinhado à esquerda. O que eu recomendo, ou é esse ao topo, ou esse aqui, que está no centro, que vai centralizar no meio da célula, e aí eu posso alinhar tanto à esquerda como centralizado quanto à direita. Por que eu recomendo esse centralizado, no meio da célula? Porque eu fico com um espaço sobrando. Veja que aqui nesse primeiro eu tenho um espaço sobrando aqui apenas na parte de baixo. Enquanto nessas opções de centralizar na célula, eu fico com um espaço bem distribuído. Então, visualmente fica mais agradável. E as funcionalidades aqui de distribuir linhas e colunas, vai permitir eu distribuir as colunas em tamanhos iguais e as linhas em tamanhos iguais também. Então, vamos ver uma prática agora. Então, aqui vamos brincar, um pouco. Vamos criar uma tabela. Coloquei 5 colunas, 4 linhas. Vou aplicar um estilo nessa tabela, então, escolhi uma cor azul. Vou testar um primeiro estilo aqui, esse com cabeçalho em azul. Então, vou criar aqui nome, telefone, endereço. Salário e um número qualquer. Então, vamos preencher, colocar Ana Maria. Inventar alguns dados de telefone, endereço. Salário, imagino que Ana Maria Braga ganha muito. Provavelmente mais do que eu vou colocar aqui, mas enfim.
E eu posso alterar, assim, testar diferentes estilos. Vejam aqui que eu tenho vários estilos já prontos para minha tabela. Consigo alterar as cores, né? No layout da tabela, antes de eu alterar, eu vou colocar um padrão aqui da tabela, fica mais fácil a gente visualizar. Eu vou criar uma nova coluna. Opa. Então, vou adicionar aqui uma coluna à direita. Vou adicionar uma coluna à esquerda. Veja que eu consigo fazer tudo pelos botões, né, da layout de tabela. Vou centralizar esse texto. Veja que eu centralizei tanto ao centro da célula quanto centralizei o texto. Tem essas várias opções. Eu posso distribuir as linhas uniformemente. E vejo que eu tenho esse tamanho duplo, né, na segunda linha. E aí todas vão ficar do mesmo tamanho, dessa forma. Então, eu consigo padronizar. E outra funcionalidade de inserção bastante útil e, claro, bastante fácil, é inserir imagem, né? E o Word vai permitir a gente inserir diversos tipos de imagem. Eu posso colocar imagens que estão na minha máquina, usar imagens da internet. E vamos ver um exemplo. Então, aqui no exemplo, vou inserir uma imagem do meu computador inicialmente. Aquela imagem do Padawan. Então, boa noite, Padawan. Posso alterar o tamanho dessa imagem também, vejam, né? E vou inserir uma imagem da internet, do estoque aqui do próprio Word. Ele mostra essas várias imagens diferentes. Eu vou colocar um termo aqui, trabalho. E vou colocar o pessoal trabalhando no computador. Então, pronto, aí temos nossa imagem. Posso também adicionar cabeçalho e rodapé no meu documento. E o que é cada um deles, né? O cabeçalho é aquele texto que é exibido no topo de todas as páginas. Já observaram no livro? Geralmente eu tenho ao topo o nome do livro em uma página, na outra página eu tenho o nome do capítulo, né? Ou o número do capítulo. Isso fica ao topo da página, esse é o cabeçalho. E o rodapé, eu posso adicionar outras informações, o mais comum, né? São informações de números de página. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Então, aqui no nosso exemplo, eu vou colocar número de página. Eu gosto desse padrão à direita embaixo, né? Então, ele vai ficar aqui na página. E vou adicionar um cabeçalho. Vou escrever aqui no cantinho direito, trabalho de informática. E vocês vão ver que nesse Word Online, ele não mostra o meu cabeçalho nesse modo de visualização. Ele tem apenas uma marcação ali, cabeçalho, e embaixo rodapé. Né? Quando eu clico, ele mostra para edição. Para eu visualizar, né, isso aqui no formato final, como vai ficar no meu documento impresso, eu venho em exibir e clico em modo de exibição de leitura. Ali mostra para mim, ó, vejam que fica com o cabeçalho, trabalho de informática, e abaixo a gente vai ter o número da página. Para eu voltar, eu clico em editar documento, volto para o modo edição, né? Então aqui eu volto e vejo o modo edição. Depois eu vou mostrar novamente como faz isso.